Boa tarde. O nome dessa escola é Conservatório Musical de Realeza. Por que conservatório? Conservatório quer dizer que a gente ensina os alunos exatamente conservando as peças como o compositor fez. Por isso que se chama conservatório, para conservar da forma como o compositor compôs a música. E a gente ensina vários instrumentos, tá? Então nós ensinamos aqui violão, guitarra, piano, teclado, bateria, violino, violoncelo. E aí a gente ensina técnica vocal, que nós temos preparação de voz para quem canta, musicalização infantil, curso de harmonia, história da música e uma imensidade de cursos, todos ligados à música, tá? E hoje, nós do Conservatório temos grande prazer em receber vocês até aqui, para vocês conhecerem um pouquinho do que é a música, tá? Aqui nós somos em 5 professores. Nós temos o professor Lucas, que é professor de bateria, de violino, violoncelo. Nós temos o professor Júnior, que dá aula de violão, de guitarra, violoncelo também. Tem a professora Rejane, que não está aqui hoje, que ensina, trabalha com técnica vocal, que é um curso para a gente desenvolver a voz, para cantar afinadinho. Né? Nós temos um outro professor que ensina, o professor Rafael, que ensina a tocar instrumentos de sopro. Saxofone, trompete, trombone, tá? E também nós temos aqui na escola isso, tá? E tem a professora Estela. Então, eu me chamo a professora Estela, tá? E eu ensino a tocar piano, teclado, flauta, violino, musicalização, vários instrumentos e cursos também para trabalhar com crianças, tá? Aqui na escola, nós temos todos esses instrumentos. Quando o aluno vem aqui, eles não vêm numa turma assim como vocês vieram, porque quando vem para tocar violão ou bateria, é um de cada vez, 2 de cada vez. Então assim, a gente vai fazer hoje uma rápida demonstração para vocês de alguns instrumentos. Não vai dar para fazer todos, outro dia eles podem vir e a gente faz o saxofone, o trompete, outros instrumentos, né? Hoje nós vamos mostrar para vocês o piano, a bateria, o violão, a guitarra, o violoncelo e o violino. Tá bom? Quem já viu um violino de perto, de verdade, não de desenho ou de brinquedo? Quem já viu um violino? Eu não. Quem já viu um violoncelo de perto? Não sei o que é isso. Quem já viu um piano de verdade? Não é piano de brinquedo nem teclado. Teclado é diferente de piano, gente. Teclado é só aquela parte onde tem as teclas. O piano é um móvel grande, que depois vocês vão ver como que é o piano. Tá? Mas nós vamos começar com o violão, que o professor já está aqui. Ele vai mostrar. O violão todo mundo já conhece, não conhece? Então assim, ó, o professor Júnior vai falar um pouquinho sobre o violão, tá? Depois ele vai tocar um pouquinho, depois nós vamos falar um pouquinho de cada instrumento para vocês, tá bom? Então pode começar. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sim! Como o professor Estela falou, eu sou o professor Júnior. Professor, eu mexo mais com as cordas. Então esse aqui é o violão. Isso, o violão. Ele é um instrumento, acredito que o mais popular do mundo, porque ele é facinho de carregar, né? Vocês devem conhecer mais pessoas que tocam violão que outro instrumento, né? Porque ele é baratinho, mais fácil, mais acessível, né? E está em todos os lugares. O violão, ele é como uma caixa, né? Ele não tem, não é maciço, ele é oco por dentro. Então eu não preciso ligar numa caixa de som para tocar, eu simplesmente toco ele e sai o som alto, né? E esse aqui é um violão clássico. Por que violão clássico? Por que esse termo? Vocês já ouviram falar de violão clássico? Ele é um violão que foi aprendido lá antigamente. O país que é mais, assim, que toca mais é na Espanha. E lá na Espanha o violão era tocado nos palácios. Em outros países era um piano,
um violino, uma flauta, mas na Espanha era o violão. E eu vou tocar para vocês algumas músicas que eram tocadas lá. Vocês estão acostumados a ver o violão popular, que é aquelas músicas cantadas, né, de cantores por aí. Aquela é a música popular, mas eu vou tocar um pouquinho da música clássica para vocês. Vocês vão ver que eu não vou cantar, eu só vou tocar e vocês vão entender uma melodia bem diferente. Ó, vou tocar uma musiquinha. Eu vou tocar uma música clássica que talvez vocês já ouviram e vocês acham que é só no piano que toca. Ó. Você viu que legal? Eu não precisei cantar e teve uma melodia. O violão eu posso fazer várias coisas com ele. Eu vou tocar umas músicas, uns trechinhos, e vocês vão adivinhar qual que é. Viu? Principalmente quem gosta de jogo. Vocês gostam de jogo? Sim! Gostam de anime, de desenho? Sim! Olha que legal que dá pra fazer no violão. Você viu que legal? Ó, eu vou tocar um outro. Ó, Não precisa falar muito alto. É. Ó, escutem. É baixinho. Qual que é? Vocês não conhecem esse? Eu vou tocar o mais conhecido então, ó. Viu que legal? Agora eu vou tocar, escuta, ó. Agora eu vou tocar música popular. Tá? Vocês perceberam que pra tocar essa música que eu toquei, vocês viram que eu coloquei o violão na minha perna esquerda? Vocês perceberam? Vocês quando saem aí, vocês vê o pessoal tocando violão assim? Não! Eu acho que não, né? Vocês vê o pessoal tocando com a perna direita, não é verdade? E tocando música assim, né? Ou por exemplo, né? Vocês ouvem as músicas mais assim, não é verdade? Então, esse é o violão popular. Agora eu vou cantar, que é uma música popular. Por exemplo, vocês conhecem isso aqui, ó? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Vou cantar uma outra que vocês conhecem. Por exemplo, assim, ó. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais, pra longe demais. Saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo que ah, você viu a diferença? Esse é o violão popular. Então, olha a diferença das músicas, né? Então, é um mundo muito diferente. E, bom, o violão não é nada demais a diferença, a única que o outro é cordas de aço. Essa aqui a piazada brinca que é igual a linha de pescar, né? O nylon. E o aço é aquela corda mais fininha, sabe? Vocês já viram aquele outro violão? Sim. Alguns têm um corte aqui. Então aquele lá é para tocar essas outras músicas. Vocês entenderam a diferença? Então tá. Agora eu vou pegar um outro instrumento que eu toco, que eu dou aula aqui, que é o meu favorito. A guitarra, ela é diferente do violão porque se eu tocar sem ligar numa caixa de som, ele tem esse somzão aqui, ó. Né? Baixinho. E eu preciso ligar numa caixa de som, tipo essa pequenininha aqui, pra ele ter um som mais forte, né, ó. E quando vocês veem uma guitarra, vocês pensam no quê?
ó. Então, essa é a guitarra do rock and roll, mas eu posso tocar ela um pouquinho mais limpinha, né? Só que ela ficou mais baixinha. Ó. Esse é o som da guitarra normal, assim, sim, né? A gente chama aquilo ali de distorção. Ó. Né? Aí a gente toca outros ritmos, né? Legal? Então essa é a guitarra, gente. Tá? Os primeiros artefatos de música criados eram de bater, porque eram mais simples de ser feitos, né? Ou até encontravam um pedaço de tronco de árvore, batiam no tronco de árvore e produziam um som com ele. E dali começou a surgir a percussão, tá? Então a bateria, por mais que o pessoal fale assim, nossa, a bateria é um instrumento musical, sabia que não é? Ela é um conjunto de instrumentos musicais. Cada um dessas peças aqui da bateria é considerada um instrumento musical. Então a gente tem aqui uma divisão entre nossas peças aqui, que é essas partes aqui, que são tambores, e essas partes aqui que são pratos. Olha quem falou pratos? Ah, isso mesmo, pratos. E ele parece mesmo um prato, né? Vocês sabiam que isso daqui é uma das partes mais fundamentais da bateria? De tudo que a gente tem na bateria, são as coisas mais caras que a gente tem nela. E ela realmente parece um prato. Sabe onde é que surgiu isso aqui? Hã? O prato? Não foi na China. Não, foi num lugar chamado Turquia. Hoje é conhecido como Turquia. Na época tinha um outro nome. Foi num país, eles tinham um culto chamado uma deusa chamada deusa Cibele. Já ouviram falar dessa deusa? É uma deusa desconhecida hoje. Mas o nome em inglês do prato se chama symbol. Geralmente por causa dessa ligação que tem com a deusa Cibele. Tá? E eles inventaram, isso aqui também era conhecido como símbolo. Então, a referência histórica que a gente tem, na história, a primeira referência ao uso de bateria, em um livro muito conhecido, era o livro de Salmos. Mas ele fala assim, ó, louvai a Deus com aduf. Que nome estranho, né? Aduf é um tipo de pandeiro quadrado, assim, ó, que era feito com pele de animal. Eles batiam naquele pandeiro. Era um tipo de tambor, exatamente. E depois, ó, eles inventaram o uso de símbolos alto-sonantes, ou dos pratos. Claro que depois a gente tem uma história muito longa, isso daí daria um pano para muito tempo de aula, para a gente contar toda a história dos instrumentos. Mas agora eu vou mostrar aqui quantos tipos de prato a gente tem aqui, olha. Eu tenho prato já, esses daqui, ó. Esse barulho estranho, ó que diferente. E esse aqui, ó, são todos diferentes. Esses são pratos de ataque, esse aqui é um splash. E esse aqui é um chimbal, ou hi-hat também conhecido, ó, que serve para condução. Tem um outro prato que é de condução mesmo, que é um grandão enorme, tem um som muito legal, né, que a gente usa para tocar também. Só que eu não trouxe ele aqui, ficou guardado no estúdio. E a bateria, ela é escrita em partitura também, como qualquer outro instrumento, tá? Só que ela é um instrumento que, como eu falei para vocês, é um instrumento que parece uma orquestra, tá? Ele é dividido em vários instrumentos, igual essa partitura aqui, ó, que são vários instrumentos. A partitura da bateria também é assim. Tá, então eu vou falar para vocês rapidinho aqui, ó. Esse que tem um som assim, ó. Tá vendo que ele tem um junto? Essa é a caixa. Aí eu tenho o tom 1, tom 2, tom 3 e
Surdo? Esse aqui é surdo. Tá? Eu gosto de brincar com os meus alunos novos que eu falo assim, ó. Lembra aquele desenho do gatinho? Que tem um gatinho que persegue um ratinho? Sim. Como que é o nome do... Como que é o nome do gato? Tom. Então esse aqui é o Tom. Se esse aqui é o Tom, esse aqui é o... Todo mundo cai nessa. Beleza? Mas é o tom 1, tom 2, tom 3. No meu caso tem 3 tons. E surdo. E esse aqui que é um som bem grave. Que é esse é o bumbo. O bumbo. Vamos fazer um ritmozinho aqui, ó, bem rapidinho, pra vocês verem como é que fica uma... A gente chama de levada na bateria. Então esses daí são alguns poucos ritmos que tem para vocês conhecerem também, tá? Show? Eu ia falar sobre baquetes, a gente tem um monte de baquetes de bateria. Tem esses baquetes de madeira, tem mallets que servem para fazer de óculos. Tá? Tem as vasourinhas também que servem para tocar jazz. Então a gente tem uma infinidade, é um universo de bateria. Se a gente quer estudar um instrumento, é uma vida que a gente leva para estudar um instrumento. O legal é quando a gente se dedica e a gente começa a praticar e estudar muito o instrumento, a gente começa a ficar especialista nele. E isso faz toda a diferença quando você quer ser um profissional na música. Beleza? De vocês, que a prof abriu para explicar para eles. Então nós vamos começar com o piano já aberto, depois eu fecho para vocês verem, tá? O piano, ele tem 88 teclas, tá? O que é teclas? Essas brancas e as pretas se chama teclas, tá? Então eu tenho começando daqui até aqui, eu tenho 88 teclas, 88 sons, tá? No piano eu tenho os sons graves, que é os sons grossos, né? Igual lá no violino e no violoncelo, tá? Os sons médios e os sons agudos, que é o som fininho, tá? Aí, como que se reproduz esse som? Quando eu toco nos sons agudos, médios, cada tecla que eu vou tocar, ela vai ter um martelinho, isso aqui se chama martelinho, tá? Que vai tocar nas cordas aqui, ó. Se vocês observar aqui, nós temos esses pinos pretos aqui, estão vendo os pinos aqui atrás? Cada martelinho desses aqui, ó, ele vai tocar em 3 cordas. Então, se eu pegar uma nota aqui, ó, eu tô tocando o martelinho, ó, e o martelo tá batendo em 3 cordinhas, 3 pinos para as 3 cordinhas aqui, ó. Esse outro martelinho, ó, mais 3 pinos para as 3 cordas. Então, eu tenho 3, lá no violino, no violoncelo, vocês viram que cada nota tinha uma corda. Aqui eu tenho 3 cordas para uma tecla só, que é os sons médios e os sons agudos, tá? Quando eu vou afinar o piano, eu tenho que afinar esses pinos. Para afinar uma tecla dessa, eu tenho que mexer com 3 pinos. É tipo afino, ou eu puxo, eu puxo a corda um pouquinho mais, ou solto, para afinar o piano. Por isso que para afinar o piano, tem que ser uma pessoa profissional especializado. Aqui em Realeza não tem ninguém especializado que afine piano. Então, quando a prof tem algum som desafinado aqui, tem que vir um profissional lá de Curitiba. Agora tem um em Cascavel que vem aqui para afinar o piano. Ele fica 3 horas afinando o piano. Porque ele tem que mexer com cada pininho desses para 3 cordas para cada tecla. No som grave, os sons graves é diferente, ó. Eu tenho aqui 2 cordas para um martelinho tocar, para cada uma.
Aqui não, bem grave, é uma corda só, que é a corda mais grossa, ó. Então daí é um pino só para uma corda, tá? Também nós temos os pedais no piano, são 3 pedais, com bastante brandura, bem suave. Aí a gente usa esse pedal, que ele vai tirar um pouquinho do brilho dos sons. O pedal do meio é para baixar o volume, tá? Ah, eu moro, onde eu moro tem um piano e não vou tocar às 11 horas da noite, não posso acordar ninguém, então eu vou baixar o volume do piano. Como que eu abaixo o volume do piano? Eu vou apertar o pedal. Quando eu aperto o pedal, vocês vão ver que essa grade aqui ela vai abaixar. Ó, e aí o martelinho vai bater em cima desse tecido aqui. Então, antes ele bater na corda, ele vai bater em cima do tecido. Batendo em cima do tecido, ele está abafando o som, ele está abaixando o som, ele abafa o som. Agora, ó, eu tiro o pedal, aí o martelinho vai tocar na corda em cima. Se eu abaixar o pedal, ele vai abaixar o volume, porque ele está tocando em cima do pano, tá? O primeiro pedal é o que mais a gente usa, tá? Agora vocês vão ver a diferença. O que que acontece quando eu uso o pedal? Ó, eu tô sem o pedal. É um eco. Então, o pedal, o que que faz? Ele prolonga o som, ele sustenta o som. Então, quando eu vou tocar, ó, o pedal, vou segurando. Se eu fizer sem pedal, tá? Perceberam a diferença? Quem sabe o nome das notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São 7, tá? No piano, elas vão sempre repetindo. Então, eu começo aqui embaixo no piano, na nota Lá. E aí eu vou seguindo, ó. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aí eu começo de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E aí eu vou indo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, até no final do piano. Então, as notas vão se repetindo. São 7 notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eu tenho, então, vários dó no piano. Eu tenho esse dó que é bem grave, esse dó, tudo dó. E dó mais agudo. Então, as notas musicais então, são sempre 7. Vocês viram que elas vão se repetindo? E quem sabe o que é uma partitura musical? Não sabe o que é uma partitura? Uma partitura, quando vocês vão ler um livro, vocês não tiveram que aprender as vogais, as consoantes para daí ler o livro. E uma partitura musical é assim. Isso é uma partitura musical. É cheia de bolinhas e de sinaizinhos. Então, quando eu vou tocar uma música com a partitura, eu tenho que saber o que quer dizer cada sinalzinho desses. Tinha um monge italiano que se chamava Guido d'Arezzo. E o Guido d'Arezzo, ele sentiu necessidade que as pessoas tocassem todas da mesma forma as músicas que ele compunha, que ele fazia as composições. E aí, ele pegou um hino que ele tinha feito para um coralzinho de meninos que cantavam na igreja, e esse hino era em latim, tá? E ele pegou esse hino que as crianças cantavam na igreja, pegou as 2 primeiras palavrinhas do hino, da frase do hino, e deu o nome das notas musicais. Então era em latim, falava-se ut quente, ressonare, mi, tudo em latim. E aí ficou as notas musicais assim, ut, ré, mi, fá, sol, lá, sá. Era assim, ut, ré, mi, fá, sol, lá, sá. Mas aí ele achava muito difícil falar ut, ré, mi, fá, sol, lá, sá. Aí ele pegou ut, que era muito difícil, e ele fez uma homenagem a um monge, um amigo dele, tá? Que se chamava Domine. E aí ele deu o nome das 2 primeiras letras, que era Domine, ele pegou as 2 primeiras letras e formou Dó. Então ficou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sá. Mas o Sá também não era legal ele falar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sá. Era estranho aquele Sá. Aí o que ele fez? A última frase era Sanate e Ioannes. Aí ele pegou o S de Sanate e o I de Ioannes e formou Si. E aí formou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, foi a forma que ele encontrou
de escrever as notas para que as pessoas que estão lá no Japão toquem a mesma coisa. Se eu pegar uma música de Beethoven aqui, tá? E for tocar aqui a música do Beethoven, e uma pessoa lá no Japão pegar a partitura e for tocar, ela vai tocar exatamente igual. Então, quando o Guido D'Arezzo fez deu nome às notas musicais, foi porque cada vez que ele fazia uma composição, cada um tocava de um jeito. Então ele precisava escrever. E aí ele começou a escrever as notas com símbolos também. Ele deu o nome às notas e colocou o símbolo das notas musicais. Mas aí eu falei de um compositor aqui muito famoso. Vocês conhecem Beethoven? Alguém já ouviu falar de Beethoven? Não. Alguém já ouviu falar de Mozart? Não. Então, assim, existem muitos compositores antigos. Então, eu vou falar de Beethoven e de Mozart, tá? Beethoven, ele já morreu, já faz 300 anos mais ou menos, tá? Mas como ele foi um gênio da música, assim, as músicas dele são tão boas que ainda hoje a gente ouve. E Beethoven, ele é um dos compositores, dos gênios assim, mais famosos da música, tá? Ele compôs mais de 800 músicas também. E ele morreu com 57 anos, totalmente surdo. Ele não ouvia mais nada. Com 30 e poucos anos, com 33 anos, ele começou a ficar surdo. Naquela época, não era como hoje, que tem tratamento, que tem vacina, que tem remédio, tem um monte de recursos. Naquela época, não. E aí, ele, com 30 e poucos anos, ele começou a perder audição. Mas ele era tão bom que ele colocava o ouvido dele muito próximo do piano. E aí, ele, com a sensibilidade do toque, ele conseguia lá na mente dele formar a melodia que ele queria compor. E aí, quando ele começou a ficar surdo, com 30 e poucos anos, ele continuou compondo. Mas ele morreu com 57 anos, totalmente surdo. Eu vou tocar duas músicas do Beethoven agora para vocês, que eu aposto que uma delas, pelo menos, vocês conhecem, tá? E o nome dessa música que eu vou tocar se chama Por Elise, tá? E aí, quando ele compôs essa música Por Elise, ele compôs e deu de presente essa música para uma aluna dele. Só que essa aluna se chamava Teresa. E aí o senhor que foi escrever a música, que foi passar as notas musicais no papel, na partitura, ao invés de escrever Teresa, escreveu Elisa, trocou. E aí a música ficou chamada de Por Elise, tá? Mas foi uma música, é uma música muito famosa. Só vou tocar um pedacinho para vocês lembrar, porque precisa pôr banco aqui. Que é a Quinta Sinfonia. Essa é a partitura, tá? Eu vou tocar a música olhando aqui. Quem conhece? Tem mais uma música dele que é muito famosa, que não posso esquecer de falar para vocês, que se chama Sonata ao Luar. Sonata ao Luar foi uma música que o Beethoven fez, tá? Muito linda, bem calma. E ele estava num hotel para fazer um concerto, né? Que não é show, é concerto, que é música clássica. E aí uma amiga dele, que era cega, sentou no lado do banco dele à noite. Estava uma noite linda, com luar, com estrelas. E ele estava naquele banco lá no jardim, olhando para o céu. E aí chegou uma amiga dele e sentou do lado. E o Beethoven falou que ele estava muito triste aquele dia. E essa amiga dele falou: por que você está tão triste? Eu não consigo enxergar o luar que você está vendo. Eu sou cega e eu sou feliz. Você não tem motivo para estar triste. Você tem dois olhos que enxergam perfeitamente. Você tem... Antes ele fica surdo, né? E eu não consigo ver o luar. E aí ele teve uma
motivação para escrever a música Sonata ao Luar. E ele fez essa música e dedicou de presente também para essa amiga dele que não enxergava o luar. Então a música se chama Sonata ao Luar. Mas deixa eu contar para vocês a biografia de Mozart. Que interessante que é o Mozart. O Mozart, com 3 aninhos, ele já foi tocar piano. Ele tinha uma irmã que se chamava Naner, tá? E o Mozart também não é do Brasil. O Mozart, ele tinha uma irmã que tocava piano, que era mais velha que ele. E ele ficava só ouvindo a irmãzinha dele tocar piano. Com 3 anos ele ficava ouvindo, ele amava as músicas que a maninha dele tocava. A maninha dele tinha 8, 10 anos e tocava piano. E um dia a irmã dele saiu de casa e o Mozart pegou um banquinho, foi lá no armário onde tinha as músicas, as partituras que a irmã guardava. Pegou as partituras, sentou no piano e tocou todas as músicas que a irmãzinha tocava. E aí o pai dele descobriu que ele era um gênio da música, né? Porque com essa idade tocando piano, tá? Com 5 anos, o Mozart foi tocar para o rei e para a rainha. O pai dele, ele foi lá no palácio para tocar para o rei e para a rainha. E aí ele encantou o rei e a rainha. E aí ele começou a fazer sucesso e o pai dele levava o Mozart e a Naner para fazer concerto nas cidades. Naquela época eles iam de carruagens. O Mozart cresceu, tá? Compôs muitas músicas e quando adulto ele ganhou muito dinheiro com a música. Ele compôs muita música e ganhou muito dinheiro, tinha muito conforto. Mas ele gostava de gastar muito também. Naquela época, os homens usavam peruca. Umas perucas brancas, toda enroladinha. Ele gastou muito dinheiro com as perucas e com os casacos muito caros também, que eram os casacos com bordado, com fio de ouro. Ele gastava muito, porque ele era muito vaidoso. Só que o Mozart morreu muito cedo. Com 35 anos de idade ele morreu. Ele ficou doente e naquela época não tinha tanto remédio que nem hoje. E aí ele ficou muito doente e morreu com 35 anos de idade. Antes dele morrer, quando ele era, né, com 20 e poucos anos, ele casou. Ele teve 6 filhos. Tá? Só que dos 6 filhos, sabe o que aconteceu? 4 morreram, só ficou 2. Por quê? Naquela época, como eu falei, não tinha remédio, não tinha vacina como hoje, então era muito comum que as crianças nascessem e morressem, porque não tinha remédio nem vacina. Mas quando ele morreu, tinha um senhor que encomendou para ele uma música. Um senhor muito bem de vida que morava lá na cidade junto com o Mozart, pediu para ele compor uma música que fosse tocada em funeral. É uma música fúnebre. E o Mozart, para compor essa música, não foi assim, 2, 3 dias ele compunha a música, não. Ele levava meses para compor uma peça, né? E ele estava compondo essa peça. E ele ficou muito doente e morreu, não conseguiu terminar a música. Um aluno dele, que era muito amigo dele, pegou a partitura e foi terminar a música, que é uma marcha fúnebre chamada Requiem. É uma música que o Mozart morreu, antes dele morrer, estava incompleta essa peça. E aí esse aluno dele terminou de compor. Ó, vou tocar um pedacinho. Quem já viu essa aqui na televisão? Quem já viu? Vocês gostaram? Sim! Então assim, nós agradecemos muito, tá? Agradecemos muito que vocês vieram até aqui, tá? Esperamos que vocês tenham aprendido um pouquinho mais do que vocês já sabem, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, que é a 5ª Sinfonia. Essa é a partitura, tá? Eu vou tocar a música olhando aqui. Quem conhece? Tem mais uma música dele que é muito famosa, que eu não posso esquecer de falar pra vocês, que se chama Sonata ao Luar.
Sonata ao Luar foi uma música que o Beethoven fez, tá? Muito linda, bem calma. E ele estava num hotel para fazer um concerto, né? Que não é show, é concerto, que é música clássica. E aí uma amiga dele, que era cega, sentou no lado do banco dele à noite. Estava uma noite linda, com luar, com estrelas. E ele estava naquele banco lá no jardim, olhando para o céu. E aí chegou uma amiga dele e sentou do lado. E o Beethoven falou que ele estava muito triste aquele dia. E essa amiga dele falou: por que você está tão triste? Eu não consigo enxergar o luar que você está vendo. Eu sou cega e eu sou feliz. Você não tem motivo para estar triste. Você tem 2 olhos que enxergam perfeitamente. Você tem... Antes ele fica surdo, né? E eu não consigo ver o luar. E aí ele teve uma motivação para escrever a música Sonata ao Luar. E ele fez essa música e dedicou de presente também para essa amiga dele que não enxergava o luar. Então a música se chama Sonata ao Luar. Mas deixa eu contar para vocês a biografia de Mozart. Que interessante que é o Mozart. O Mozart, com 3 aninhos, ele já foi tocar piano. Ele tinha uma irmã que se chamava Nanner, tá? E o Mozart também não é do Brasil. O Mozart, ele tinha uma irmã que tocava piano, que era mais velha que ele. E ele ficava só ouvindo a irmãzinha dele tocar piano. Com 3 anos ele ficava ouvindo, ele amava as músicas que a maninha dele tocava. A maninha dele tinha 8, 10 anos e tocava piano. E um dia a irmã dele saiu de casa e o Mozart pegou um banquinho, foi lá no armário onde tinha as músicas, as partituras que a irmã guardava. Pegou as partituras, sentou no piano e tocou todas as músicas que a irmãzinha tocava. E aí o pai dele descobriu que ele era um gênio da música, né? Porque com essa idade tocando piano, tá? Com 5 anos, o Mozart foi tocar para o rei e para a rainha. O pai dele, ele foi lá no palácio para tocar para o rei e para a rainha. E aí ele encantou o rei e a rainha. E aí ele começou a fazer sucesso e o pai dele levava o Mozart e a Nanner para fazer concertos nas cidades. Naquela época eles iam de carruagens. O Mozart cresceu, tá? Compôs muitas músicas e quando adulto ele ganhou muito dinheiro com a música. Ele compôs muita música e ganhou muito dinheiro, tinha muito conforto. Mas ele gostava de gastar muito também. Naquela época, os homens usavam peruca. Mas peruca branca, toda enroladinha. Ele gastou muito dinheiro com as perucas e com os casacos muito caros também, que eram os casacos com bordado, com fio de ouro. Ele gastava muito, porque ele era muito vaidoso. Só que o Mozart morreu muito cedo. Com 35 anos de idade ele morreu. Ele ficou doente e naquela época não tinha tanto remédio que nem hoje. E ele ficou muito doente e morreu com 35 anos de idade. Antes dele morrer, quando ele era, né, com 20 e poucos anos, ele casou. Ele teve 6 filhos. Tá? Só que dos 6 filhos, sabe o que aconteceu? 4 morreram, só ficou 2. Por quê? Naquela época, como eu falei, não tinha remédio, não tinha vacina como hoje, então era muito comum que as crianças nascessem e morressem, porque não tinha remédio nem vacina. Mas quando ele morreu, tinha um senhor que encomendou para ele uma música. Um senhor muito bem de vida que morava lá na cidade junto com o Mozart, pediu para ele compor uma música que fosse tocada em funeral. É uma música fúnebre. E o Mozart, para compor essa música, não foi assim, 2, 3 dias ele compunha a música, não. Ele levava meses para compor uma peça, né? E ele estava compondo essa peça. E aí ele ficou muito doente e morreu, não conseguiu terminar a música. Um aluno dele, que era muito amigo dele, pegou a partitura e foi terminar a música, que é uma marcha fúnebre chamada Requiem. É uma música que o Mozart morreu, antes dele morrer, estava incompleta essa peça. E aí esse aluno dele terminou de compor. Ó, assim, o violino nós temos 4 cordas. É o mesmo processo lá do piano, que as cordas finas são o som agudo, as cordas grossas o som grave, tá? E aí também tem as cavernas aqui para afinar, quase igual ao violão, igual ao violoncelo, tá? E o violino a gente toca com arco. Esse aqui, o arco é feito de crina de cavalo. Esses fiozinhos aqui, ó, é feita de crina de cavalo. Eles são bem fininhos. Aí, quando vai tocar,
puxa bem o fio, né? Explica aqui. Ó, tem um parafuso solta. aqui, ó, que ele aperta a crina Isso. para que ela dê uma sustentação, né, para a corda. Tá? E toca o ar. Então, lembra que tudo que é som funciona com vibração. Eu mexo aqui, ó, a corda e ela vibra bem rapidinho. E esse som ele é amplificado dentro da caixa aqui, né? Ele fica maior dentro da caixa e chega até o nosso ouvido que também balança lá dentro, por isso que a gente entende o som. Então é assim que funciona o violino, tá? O violino e qualquer outro instrumento, a bateria também funciona do mesmo jeito, o piano funciona do mesmo jeito, tudo através de vibração. Bom? Então, né? Ele é o mais novo, mas só que ele é o maior. É aquele irmão mais novo que cresceu mais. Conhece o irmão mais novo que é maior? Eu já vi famílias assim. Então, na verdade funciona assim. Tem o violino, tem a viola, e o violoncelo e o contrabaixo, né? Então esse aqui é o instrumento que faz os sons mais graves. Por exemplo, o professor toca uma corda aí dele. Essa é a corda mais aguda do violino. Essa é a corda mais aguda do violoncelo. Agora vamos tocar grave. Toca grave. Tá mais grave, ó. Os violinos mais valiosos do mundo, eles têm a marca Stradivari. Esses violinos, tem em torno dos 20 violinos, eles são avaliados em 54 milhões de reais. Tá indo para leilão um violino agora, sabia, prof. Lucas? Com 54 milhões, tá? Um violino. Vai te comprar um valor por Vai Lamborghini. são violinos, porque existem assim, as pessoas que confeccionam os instrumentos musicais são chamadas de luthiers, tá? E esse violino Stradivari foi o luthier que fez com o nome dele, tá? É o sobrenome dele, né? Era Antônio Stradivari, né? E aí os violinos são os mais valiosos do mundo com essa marca, tá? Chegam a custar esse valor. Pode continuar, só quis contar essa curiosidade. Ó, nós vamos tocar uma música bem conhecida, vamos ver se vocês vão saber qual que é.